Graças a Deus, boa noite para todos os irmãos, Cristo Jesus e aqueles também que ainda não se converteram ao Senhor, Salvador, o Filho de Deus, o Messias. Mesmo que nem todos acreditam que o Messias, o Filho de Deus, o ungido do Senhor, veio ainda a esse mundo, mesmo que nem todas as pessoas acreditam, mas eu acredito que ele veio, cumpriu o primeiro propósito de Deus, como diz João Batista. Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para nos unir a Deus, nos reconciliar ao Senhor. Quem era nós antes do Senhor Jesus Cristo vir? Nós era como ovelhas desgarradas, nós era pessoas distantes do Senhor, e Jesus ele veio para juntar as ovelhas do Senhor que estava desgarrada e nos unir a Deus. E para que isso se cumprisse, foi necessário ele derramar o seu sangue. Foi necessário ele ali morrer como um sacrifício perfeito de uma nova aliança entre o homem e Deus. Nós sabemos que Israel, eles têm falhado com o Senhor, mesmo que eles procuravam andar corretamente segundo a lei de Moisés, mas eles não conseguiram, eles tropeçaram. Então, por causa disso, o único que podia ali cumprir todas as escrituras, o único que podia salvar Israel, como diz, redimir, perdoar os pecados cometidos, foi o Senhor, foi o Messias, foi o Yeshua HaMashiach. E eu creio no Yeshua, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio. Não sei se você crê, mas eu creio no Senhor. E aqui a palavra do Senhor, para nos fortalecer, diz que a fé, de sorte que a fé é pelo ouvir, aí diz, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, todas as vezes que você medita na palavra de Deus, ou para ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, com certeza que algo sobrenatural vai acontecer. Eu digo de passagem, tem aquela passagem lá da mulher do fluxo de sangue, a mulher que tinha uma hemorragia, que não se estancava, que não ali não tinha como cicatrizar, sarar. E a Bíblia vai falar que ela ter ido aos médicos da época, com certeza ela tinha sido examinada pelos médicos, os médicos ter feito de tudo que ele tinha de conhecimento de medicina, ele aplicou, mas a Bíblia fala que ela ia de mal a pior. A situação dela ali não mudava, e a Bíblia fala que ela ia gastando o que ela tinha, porque ela estava querendo ser curada. Ela já tinha 12 anos vivendo naquela situação, mas ela nunca tinha perdido a esperança, ela nunca tinha perdido a fé. Mas por aquele tempo, ela tinha colocado a fé dela na medicina, ela tinha colocado a fé dela nos homens que ela acreditava que poderia ajudar, mas a situação dela ia de mal a pior, até que ela ouviu falar dos milagres, das pessoas que eram curadas, das pessoas que eram libertas. Quando ela ouviu falar dos milagres,
das coisas feitas que o Senhor realizava na vida das pessoas. E quando ela ficou sabendo disso, nasceu nela uma fé, porque ela ouviu falar do Senhor. Eu creio que ela ouviu falar do Messias, do ungido de Deus, daquele que veio redimir a nação de Israel, redimir os judeus, redimir o povo do Senhor. Ele que veio tirar o pecado do seu povo, aquele que veio purificar a nação, aquele que veio consertar as pessoas, diante dos olhos de Deus. E se isso não vinsse da parte de Deus, com certeza as histórias a respeito do Senhor Jesus Cristo tinham se acabado. Quantas histórias pela aí já foi contado de pessoas que teve isso, que teve aquilo, só que no fim as suas histórias ficaram para trás. Foi esquecido. Ninguém mais se lembrou. Mas por que até hoje se fala a respeito do Senhor? Por que até hoje prevalece sim as histórias do Senhor nas Escrituras Sagradas e vem de geração em geração? E as histórias do Senhor vêm sendo faladas da Primeira Guerra, Segunda Guerra e até hoje. É porque essa palavra é verdade. Se não fosse verdade, o próprio Deus fazia que ela fosse destruída, eliminada, arrancada da face da terra. Então eu não tenho dúvida do que diz a palavra do Senhor. E essa mulher, ela acreditou, sabe? Ela acreditou. E ela foi e disse: apenas eu tocar na orla da veste dele, eu serei curado. Ela acreditava, mesmo que as pessoas ali diziam: não vai. Mas ela não tinha outra opção. Mesmo que a pessoa disse: olha, tu não vai conseguir. Mas ela, dentro dela, estava determinada. Ela não ficava pensando no que poderia acontecer. Mas a fé dela era tão grande que ela já estava acreditando que tocaria na veste do Senhor e ela receberia a cura. E a Bíblia vai falar que essa mulher do fluxo de sangue, ela foi com fé tocar na orla da veste do Senhor. E quando ela tocou na orla da veste do Senhor, do Messias, quando ela tocou na orla da veste, ela viu o poder do Senhor, ela sentiu o poder do Senhor. E naquele momento, ali a hemorragia desapareceu. E ela sentiu ali o corpo curado. E naquele momento sobre ela caiu o temor, que era algo, tremendo. O que ela ali recebeu ao tocar na orla da veste do Senhor. E naquele momento ela ali sentada, e o Senhor procurando e perguntando quem foi que tinha tocado nele. E o discípulo dizendo: Senhor, a multidão te aperta e tu diz quem lhe tocou. O Senhor disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E a mulher, com tremor e temor diante do Senhor, disse: foi eu. E ali ela começa a relatar o que ela tinha vivido, os anos que ela tinha vivido com enfermidade, as pessoas que ela tinha procurado. Ela deu testemunho, ela falou do antes dela e o depois, que era aquele momento da cura. E o Senhor disse para ela, as únicas palavras do Senhor disse para ela: vai, a tua fé te salvou. Eu digo que Jesus nunca quis a glória do Pai. Ele nunca, quando ele estava aqui na terra, ele nunca tocou na glória do Pai, na glória de Deus. Ele sempre dizia para as pessoas que se aproximavam: a tua fé te salvou. Ele nunca dizia assim: eu te salvei, eu aceita eu como seu Deus. Jesus nunca disse isso. Mas infelizmente, pessoas de se aproximar a pessoa do Senhor, do Salvador, do Messias, a pessoa ela afasta as pessoas dos caminhos de Deus. A pessoa nem entra no reino de Deus e nem deixa quem quer entrar.
Tem pessoas que de ajudar a pessoa a crer, acreditar, buscar, né, viver uma vida com Deus, não. A pessoa faz de tudo para desviar a pessoa dos caminhos do Senhor, tentando esfriar a fé. Imagina aquela mulher. O quanto ela ouviu antes de tocar no Senhor Jesus Cristo. O quanto ela ouviu. Com certeza, pessoas vão querer fazer o mesmo com você. Mas você nunca pode perder a fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e a ouvir pela palavra de Deus. E o que saía da boca do Senhor Jesus Cristo era a palavra de vida eterna. Eram poucas pessoas que entendiam, só os espirituais, aquele que Deus deu o dom de discernimento, entendia ali os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Entendia. Tem uma passagem também que Tiago, lá em Tiago, vai falar que a fé sem obra é morta. Aquela mulher manifestou a verdadeira fé, a fé genuína. Ela manifestou a fé. Ela ali fez o uso da fé. E é isso que agrada a Deus, porque sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. É impossível. Então em Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. Se Tiago diz aqui, se a fé sem obra é morta, então, para eu ter uma fé viva, eu tenho que pôr em prática, eu tenho que praticar. Mas será que vai dar certo? Você só vai saber se vai dar certo ou não quando você colocar a sua fé em prática. Como diz aqui, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão, a irmã estiverem falta de mantimento cotidiano, algum de vós lhe dizer, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhe não desdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então aquela mulher, ela usou a fé. Ela colocou a fé em prática. Ela ouvia, com certeza que ela ouvia falar sobre a fé, mas a fé dela era como não existisse. Ela acreditava sim que da medicina sairia o resultado dela, que os homens ajudariam, mas toda vez que ela colocava a fé nessas coisas, ela não tinha o resultado, ela não via alguma mudança. Mas quando ela colocou a fé no Senhor Jesus Cristo, ela viu o resultado. Por quê? Porque ela estava colocando a fé dela na palavra de Deus. Jesus representa a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós temos que agir segundo o que diz a palavra de Deus. Nós temos que manifestar nossa fé segundo o que diz a palavra de Deus. Fora da palavra não vai acontecer nada. Essa palavra está aqui, como diz, a letra mata. A letra mata, a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Uma das pessoas que lê a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, lê vários textos, lê várias passagens, versículos e tudo. Só que é só a letra. Mas cadê a fé, segundo o que diz a palavra? Cadê a fé? Aí você vê resultado em vida de pessoas e não vê. Então eu fico imaginando aqui que pessoas na época de Jesus não ter sido curado. Por quê? Porque ouvia, mas não acreditava. Como no tempo de hoje, pessoas podem até dizer, eu sou religioso, eu pertenço à igreja A, pertenço à igreja C, à igreja D. Porém, se a pessoa estiver enferma, estiver doente, estiver com um problema espiritual, mesmo conhecendo a palavra, mas se ela não manifestar a fé, como diz a fé com obra,
não, não vai mudar o que ela vive. Não vai mudar o que ele vive. Não vai mudar. Não vai mudar. É igual uma pessoa que vive em uma situação uma pessoa que vive uma situação assim, que bebe, né? Que está ali, rendida ali ao vício. Ele pode até dizer: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, eu acredito na palavra. Mas se ele não agir, se ele não tomar uma atitude, uma decisão, ele vai crer? Vai em Senhor Jesus Cristo, na palavra, em Deus. Porém, se ele não botar a fé dele em ação, vai continuar na mesma situação, na mesma vida. E dali para pior. Então, você que está me ouvindo agora, testa a fé, usa a sua fé, acredita em Deus, não importa onde seja a placa da igreja, onde você frequenta, não, você precisa ter a fé em Deus. Não é na placa, não é no homem, em Deus, somente em Deus. Assim como aquela mulher, ela acreditava nos profetas, sim. Aquela mulher acreditava nos profetas. Ela acreditava que Moisés um dia tinha existido, sim. Ela sabia que Deus tinha feito maravilhas por meio de profeta, por meio de Moisés e Josué e aquele povo quando está lá no deserto. E muitos relatos vai dizer das maravilhas, dos milagres, dos prodígios, das coisas de Deus. Aquela mulher acreditava? Sim. Acreditava sim. Mas o que precisava, ela ver o Deus de Israel, Deus poderoso, Deus da Torá, das Escrituras Sagradas. A fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé. A fé. Você precisa também fazer isso. Usar a fé. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.